Olá! Nessa aula vamos falar então sobre um vocabulário de comunicação. Se você está ligando para alguém ou está mandando uma mensagem, um SMS, né, que aqui se usa muito SMS, ou mesmo uma mensagem de WhatsApp, porque tem algumas coisas que são muito normais e se você passa por esse tipo de situação, né, tem um relacionamento aí com alguém e precisa se comunicar, você vai perceber que precisa entender algumas coisas. É como se fosse um gringo que estivesse no Brasil e alguém manda beleza, manda BLZ, por exemplo. Então, como que o gringo vai saber que é beleza? Às vezes a pessoa faz sem perceber, né? Sem pensar que do outro lado tem uma pessoa que não vai necessariamente entender. Ou mandar um OBG, que significa obrigado, ou esse tipo de coisa. Então, ou até um vocabulário até mais que é necessário quando você vai ligar para alguém, sabe? Eu queria falar com fulano, ou o doutor se encontra. Esse tipo de coisa que a gente tem essa mania de fazer em português e que a gente precisa aprender o contexto em francês se a gente for, enfim, né, ligar para alguém, etc. Então, para começar, o famoso alô, que em francês também se fala alô, tá? Então, quando alguém atende o telefone, você vai falar alô. E também você pode falar, ou normalmente pode ser alô, bonjour, tipo alô, bom dia, ou alô, oui, alô, oi, etc. Mas sempre vai ter o alô para atender o telefone, porque é o normal, tá? Igual em português. Em seguida, se você que estiver ligando, né, você vai falar, por exemplo, gostaria de falar com. Então a gente vai falar, je voudrais parler à. E aqui não pode esquecer que você tem, se você for para falar de um homem, você tem que colocar a palavra monsieur, que é o senhor, e se for uma mulher, madame. Não pode esquecer, né? Em francês a gente não chama, tipo, mesmo que for num contexto que não seja muito formal, você vai falar madame ou monsieur e vai chamar pelo último nome. Então, se alguém estivesse ligando para mim, por exemplo, je voudrais parler à madame Lewis. Entendeu? Então, sobrenome e madame ou monsieur, se dependendo da pessoa que for atender, tá? Não pode esquecer, isso é a politesse, né? Como que é politesse? É a educação em francês. Então, tem que ser usado assim. Ninguém se chama pelo primeiro nome, a não ser que a pessoa tenha se autorizado, tá? É isso. Como eu já expliquei do vous, que é o vós, né? Em francês é usado. Então, se você tá ligando para alguém que você não conhece e tal, você vai chamar a pessoa de vous. Por exemplo, je vous écoute. Eu estou vos escutando. Vós escutais, sei lá. Não sei a conjugação em português. Mas estou escutando o Senhor, entendeu? Seria assim a parte bem formal mesmo. E não pode falar até que vocês tenham se entendido que vocês podem se tutoyer, né? Se tutoyer seria se chamar de tu, ou seja, se chamar de você. Eu posso te tutoyer? Eu posso te tutoyer? Eu posso te chamar de tu, que seria o equivalente ao você em português, tá? Então, muito importante essa parte. Então, je voudrais parler à Madame Lewis. Je voudrais parler à Madame Lewis. Em seguida temos o não desligue, por exemplo, ou não para implorar para a pessoa não desligar, né? Mas para você falar assim, eu tenho um pouco de trauma desse vocabulário porque eu precisei, enfim, a moça do meu trabalho, a secretária, né, que atende o telefone, ela ficou doente e eles não tinham ninguém para poder remplacer, para poder substituir. E aí pediram para eu ficar alguns dias atendendo o telefone. E bom, sou estrangeira, então eu tive que fazer uma pesquisa para saber qual era a forma mais correta de atender o telefone. E aí tem o não desligue, que é assim, espere só um minuto, sabe? Assim, eu vou passar para a pessoa que você está buscando. Então você, ao invés de falar só um minuto, espere na linha, nananã, você vai falar não desligue. E aí ne quittez pas, ne quittez pas. Isso significa, tipo, espere um momento, eu vou passar para a pessoa, né? Ou mesmo que alguém tenha te ligado e você precisa buscar algum documento para poder falar o número. A pessoa te ligou e fala, preciso do número sei lá, do seu passaporte. Não dei informações de você para ninguém, tá? Mas assim, aí você fala, só um momento, ne quittez pas, não desligue. É tipo, espere um momento que eu vou voltar, tá? Ne quittez pas, ne quittez pas.
Em seguida temos vou passar ele para você. Então, por exemplo, quando alguém me ligava lá na recepção, um cliente ligava e eu tinha que passar para alguém. Tinha que passar para o advogado. Aí eu ligava para o advogado e falava, eu tô com um cliente tal. E aí ele falava, tá bom, pode passar. E aí eu falava, vou passar ele para você. Je vous le passe. Je vous le passe. Ou je vous la passe, se for uma moça, né? Uma mulher. Je vous la passe. Eu vou passar ele para você. Ou então, se você quiser perguntar, quem tá falando? Você pergunta em francês, c'est de la part de qui? É da parte de quem? É da parte de quem? C'est de la part de qui? Eu acho que isso ainda restou de quando secretárias ligavam pelos seus chefes, né? Então a secretária liga, aí ela fala, é da parte do senhor tal. Aí espera o senhor tal atender e aí vai. Então, c'est de la part de qui? Né? Da parte de quem? Se não tem o pois não, ou pode falar. Sabe quando a pessoa fala, eu sou fulana? E aí você fica esperando, tipo, o que eu falo agora? Aí você fala, pode falar. Em francês a gente vai falar, je vous écoute. Eu estou escutando. Je vous écoute. Não esquece do vous, tá? É o normal usado. Je vous écoute. Eu estou vos escutando. Estou escutando, né, a senhora. E aí a pessoa pode introduzir o assunto. Em seguida, eu vou ligar mais tarde. Je rappellerai plus tard. Je rappellerai plus tard. Eu vou ligar mais tarde. Eu vou. Rappellerai é tipo, eu vou ligar de novo mais tarde. Vou ligar de novo mais tarde. Então, num exemplo aqui de vocabulário, né, de conversa. Allô, bonjour, je voudrais parler à Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Então, não pode esquecer do s'il vous plaît também, que é muito importante. Eu gostaria de falar com o senhor Dupont, por favor. Allô, bonjour, je voudrais parler à Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Então, gostaria de falar com o senhor Dupont, por favor. Dupont é sempre um nome usado em francês como exemplo, como se fosse Maria e José em português. Gostaria de falar com o senhor José. Gostaria de falar com o senhor Dupont. Em seguida, temos algumas expressões úteis em mensagens de texto curto, né? Mensagem de SMS ou WhatsApp. Então, se alguém falar, por exemplo, tu es dispo? Aqui a gente vai partir do princípio que a gente tá numa discussão mais informal, né? De repente tá no Tinder aí, querendo... E aí você já vai diretamente tratar a pessoa por tu, né? Que é você. Aí não precisa do vous. Então, se você estiver ali no Tinder, você não conhece a pessoa, nunca viu, acabou de dar match. Você pode ir diretamente no tu, que é normal. E ninguém vai, tipo, te tratar de vous. Nem... Enfim... Então, até se você estiver num bar, por exemplo, até os atendentes do bar, tipo assim, vai numa balada, raramente alguém vai te tratar de vous, tá? Então, o vous, ele é realmente para um ambiente mais escritório, um ambiente, qualquer lugar, vai no médico, no dentista, vai na prefeitura, vai numa loja, no mercado, todo mundo vai te tratar de vous. Mas se for um ambiente realmente bem informal, aí é tu, né? Você seria. Então, tu es dispo seria assim, você tá disponível para eu poder te ligar? Geralmente é assim, né? Tu es dispo? Tu es dispo? Dispo vem de disponível, mas ninguém nunca vai usar a palavra disponível. Eles vão falar dispo, que vem de disponível, que é disponível. Então, é como se alguém dissesse, você tá dispo para eu poder te ligar? Então, é isso. Em seguida, je t'envoie un message. Eu te envio uma mensagem. Je t'envoie un message. Je t'envoie un message. Temos em seguida, você pode me ligar? Então, eu tô pedindo, né? Tu peux m'appeler? Tu peux m'appeler? Se for uma pessoa que você tem bastante intimidade, assim, né? Já são amigos e tal, seu colega de trabalho que é super próximo, aí ninguém vai nem perguntar assim, tipo, me appeler. A pessoa pode mandar um call, sabe, de inglês, call, e com um ponto de interrogação, e aí significa vamos se ligar. Em seguida, merci pour ta réponse. Obrigado pela sua resposta. Merci pour ta réponse. Daí temos o sem problemas, pas de souci. Esse sem problemas pode ser respondido como se fosse um de nada. Então, alguém fez alguma coisa e tal, aí a pessoa fala, merci. Aí você fala, pas de souci, sem problema. Significa de nada.
Se não temos o te mantenho informado. Je te tiens au courant. Je te tiens au courant. Eu vou te mantendo informado. Geralmente, quando você não sabe se é sim ou não, né? Tipo assim, você vai vir no evento semana que vem? Ah, não sei. Je te tiens informé. Je te tiens au courant. Eu te mantenho informado e a gente vai falando. A gente vai se falando. O famoso vamos se falando. Je te tiens au courant. E daí, exemplo, salut, tu es dispo ce soir? On se voit? A gente se vê? Você está dispo hoje à noite? Lembrando que todos esses textos tem na apostila gratuita aqui na descrição do episódio, tá? Você pode baixar o documento para você poder ler também as aulas quando você estiver escutando, se você estiver, enfim, querendo ver como se escreve cada palavra. Em seguida, temos o escrevendo e-mails. Então, você vai ter o objet, que parece objeto, mas é o assunto do e-mail, tá? Então, em francês, a gente fala objet. Em seguida, temos Madame, Monsieur. Então, você vai começar assim, geralmente, para você fazer como se fosse o prezado senhor. Prezado senhor. Se você não tiver um nome, você só deixa prezado senhor. Se você tiver um nome, você põe Madame Louise. Entendeu? Ou Bonjour, Madame Louise. Você pode pôr também. Bonjour, Madame Louise. Em seguida, entro em contato sobre. Então, je vous contacte concernant. Então, lembra que a gente já voltou pro vous, tá? Je vous contacte concernant. Concernant é tipo sobre algo que concerne. Não, acho que não tem que concerne em português, que concerne. É tipo sobre algo. Então, sobre esse projeto. Je vous contacte concernant o projeto X. Je vous contacte concernant le projet. Nanana. Então, o concernant é você dando o contexto. Em seguida, temos o segue em anexo. E depois esquece o anexo. O segue em anexo é veuillez trouver ci-joint. Veuillez é queira. Trouver é encontrar. Ci-joint em anexo. Então, seria queira encontrar em anexo. Tá? Então, o famoso segue em anexo. Ci-joint é o anexo. Ci-joint. Ci-joint. Veuillez trouver ci-joint. E se você esquecer o ci-joint, se você esquecer o anexo, sempre vai... é muito engraçado, porque não é, tipo, regra gramatical, mas todo mundo faz isso, que é mandar um segundo e-mail com o anexo e escrever com o anexo é melhor. Avec le joint... avec la pièce jointe, c'est mieux. Seria assim, la pièce jointe. Então, pièce jointe seria a peça anexa. É também uma maneira de dizer um anexo. Então, veuillez trouver ci-joint ou voici la pièce jointe. Voici la pièce jointe. Aqui está a peça jointe. Em seguida, temos o fico à disposição. Je reste à votre disposition. Je reste à votre disposition. Temos o atenciosamente, que é o mais usado em português, né? Em francês é cordialement. Seria, acho que cordialmente. Cordialement. Cordialement. Ou, ao invés de escrever cordialement, as pessoas escrevem com os melhores cumprimentos. Com os meus melhores cumprimentos. Seria o bien à vous. Literalmente seria bem a você. Mas significa com os meus melhores cumprimentos. Bien à vous. E é isso. E se você conhecer muita pessoa, você pode escrever bien à toi também. À toi, né? Você. Bem a você. Que é, sei lá, com os melhores cumprimentos ou... Enfim. E aí, num exemplo aqui de um início de um e-mail que você vai mandar seu currículo, por exemplo. Bonjour, madame. Je vous contacte concernant ma candidature au poste de marketing. Au poste de comptable. É isso. Estou te contactando sobre a candidatura na vaga de contabilidade, etc. E aí temos um vocabulário de redes sociais e internet. Aí temos un message privé, ou MP, message privé,
que é a famosa DM que a gente tem em francês, em português, né? DM, a mensagem privada nas redes sociais. Então, message privé, ou MP, vem de MP, vem de mensagem privada. Temos une story, que seria um story. Une story, story. Eles falam bem carcaico mesmo, assim, em francês. Como se fosse story, story. A gente tem um story. Story, story. C'est une story, tá? É feminino. Une story. Temos un commentaire, um comentário. Un commentaire. Temos uma publicação, né? Uma postagem nas redes sociais. Então, une publication ou um post. Post, um post. Un post. Temos o compartilhar, curtir e seguir. Então, partager, liker e suivre. Então, partager, palavra em francês. Liker, eles pegaram o like em inglês e conjugaram, né? Então, não é tipo, deixa seu like. Like, não sei nem reproduzir em português. Likear. É como se a gente pegasse o like e falasse, likear o meu vídeo. Curtir o meu vídeo. Então, liker. Em seguida, temos o suivre. Suivre, que seria o seguir. Suivre. Aí temos o marcar alguém. Taguer quelqu'un. Taguer é de tag. E aí eles pegaram a palavra tag e conjugaram. Se vocês acham que a gente pega verbo e conjuga em português, pois eles estão fazendo a mesma coisa em francês. Então, tag, alguém, eles taguer. Taguer quelqu'un. Então, alguém, quelqu'un. Taguer quelqu'un. Você pode perguntar, se você for marcar alguém, est-ce que je te tag? Eu te tago na minha foto? Eu te marco na minha foto? Taguer quelqu'un. E aí temos um seguidor, que a gente não vai falar um follower, pode ser também, na verdade, follower, un follower, mas o mais comum é un abonné. Abonné é quelqu'un, é alguém que está seguindo a sua página. Un abonné, ou une abonnée. Então, por exemplo, de frase, tu peux me taguer sur ta photo? Você pode me taguer na sua foto? Je vais partager dans ma story. Je vais la partager dans ma story. Eu vou compartilhá-la no meu story. Daí, em seguida, temos o expressões comuns online. Esse é o famoso LOL, sabe? LOL, em inglês, de tipo, estou morrendo de rir. Em francês se usa ainda muito. Eu sei que em português, né, no Brasil a gente usava nos anos 2000 e hoje não é muito mais usado LOL. Em francês se usa LOL, LOL. Eles falam bem assim, LOL. Ou MDR, seria mort de rire. Mort de rire é rindo muito, é assim, morto de rir. Morto de rir, MDR. Morto de rir. E aí eles mandam só MDR em maiúsculo, que seria o substituto de LOL. Rindo muito. Em seguida, a gente tem um oi informal e fofo, que seria o cucu. 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 É um oi super fofo. Ou a gente tem o top, que também se usa como a gente usa em português. Nossa, isso é top. C'est top. C'est top. C'est top. Muito bom, muito top. Ou a plus. A plus. A plus. A plus. Seria o até mais. Pode ser também escrito com A e o sinal de mais, né? A mais, até mais. Aí temos o t'inquiète, que eu expliquei já em outra aula, que é tipo, não se preocupe. E às vezes eles escrevem TKT. TKT significa t'inquiète, que significa não se preocupe. Então seria uma forma abreviada de falar isso. Então, exemplo, MDR, cette vidéo est trop drôle. MDR, cette vidéo est trop drôle. Então é isso. A comunicação digital em francês às vezes vai exigir aí que a gente compreenda algumas coisas, mas no geral é normal, assim, como a gente se comunica no Brasil. E, enfim, tem bastante verlan que é usado nas comunicações das redes sociais, mas
se você, tipo assim, o Verlan, ele é bem conhecido, então se você pesquisar no Google uma coisa que você não entender, você vai facilmente compreender. Espero que vocês tenham gostado, não esquece. Se puder deixar um like aí, um apoio, um comentário, 5 estrelas, isso vai ser bem legal pra mim, pra poder divulgar aí o conteúdo. Valeu!